Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Investor. E hoje eu quero trazer um pouquinho de visibilidade sobre a Assembleia Geral que vai acontecer do fundo FVBI, o VBI Faria Lima 4440. É uma assembleia que vai acontecer agora, dia 25, daqui a pouquíssimos dias, mas que tem gerado um bocado de polêmica. Tem muito boato rolando, muita coisa que está distorcendo a verdade. Então, é um fundo que já tem alguns milhares de cotistas e eu acho que a informação merece chegar de uma maneira lisa, transparente e tecnicamente correta para vocês. Seja para aqueles que já são cotistas do fundo, para aqueles que não são, mas estão estudando, ou até para aqueles que às vezes nem são cotistas, mas eu acho que vale a pena entender o que está acontecendo, porque até para entender melhor as regras de uma assembleia e outras coisas que são tecnicamente necessárias para quem vai investir em FIIs e precisa entender os riscos e os benefícios desse tipo de investimento. Então, primeiro, uma apresentação rápida do que é o fundo FVBI. Ele é um fundo de laje corporativa, ele é monoimóvel, ele é dono de 50% de um imóvel, localizado na Faria Lima 4440, por isso o nome. Tem como consultor imobiliário a empresa VBI e é administrado pela BTG Pactual. É um fundo que já tem alguma historinha de vida, ele é de 2011. Nessa época, muitos fundos foram lançados. A gente tem muitos fundos aí de 2011, 2012, 2013. Esse é mais um deles. E todo FII, todo ano, tem que fazer uma Assembleia Geral Ordinária, a AGO, para fazer a aprovação das contas do exercício anterior. Vários fundos estão fazendo isso nesse momento agora de abril, maio. É uma época muito corriqueira de que hajam AGOs. E a instrução CVM 472, que é o principal documento da CVM sobre fundos imobiliários, permite que qualquer cotista ou conjunto de cotistas que representem pelo menos 3% das cotas possa, numa AGO, acrescentar novas pautas, pedir para que sejam discutidas outras questões. E aí essa assembleia se torna uma Assembleia Geral ordinária e extraordinária. E foi exatamente isso que aconteceu. Um cotista, detentor de mais de 3% das cotas do fundo, acrescentou uma pauta para que possa ser analisada a possibilidade de que o fundo seja vendido, ou mais corretamente, que o imóvel do fundo possa ser vendido. E é exatamente essa questão que está na convocação da Assembleia agora dessa semana. Para que a empresa CBRE, que é uma grande consultora imobiliária especializada nesse tipo de operação, possa buscar compradores para o imóvel e com algumas diretrizes de negociação, sendo a principal delas o valor da venda, um valor mínimo de R$ 28.000 um metro quadrado, o que dá uma transação total da ordem de 300 milhões de reais, já que o imóvel tem aproximadamente 22 mil metros quadrados, o fundo tem 50% dele, logo, fazendo as multiplicações e divisões, 300 milhões de reais em valores aproximados. E a CBRE, sendo contratada como consultora imobiliária dessa venda, dessa operação, ela obviamente tem direito a uma comissão. Comissão essa de 2,68%, é o que consta na convocação da Assembleia, o que dá um valor aproximado de 9 milhões de reais. Então, caso a CBRE consiga um comprador naquele preço com condições interessantes e essa venda sendo aprovada, o fundo vai receber os 300 milhões, vamos falar em valores redondos, vai pagar a comissão que cabe à CBRE por ter intermediado essa venda e o valor vai ser distribuído aos cotistas, fazendo a liquidação do fundo. Ou seja, o fundo recebe o valor, paga alguma despesa que tenha pendente, que vai ser pouca coisa, e distribui aquele valor aos cotistas e o fundo é liquidado. Encerrado, ele acaba.
E algumas pessoas ficaram um pouco desconfortáveis com essa proposta, querendo mais informações, querendo mais detalhes, e dei uma sondada com algumas pessoas, algumas fontes, e eu quero trazer isso para vocês, até na ideia de tentar dar uma clarificada e uma pacificada geral em quem estiver interessado nessa transação. Em primeiro lugar, uma das queixas que existe é que não há o detalhamento sobre quem é esse cotista ou grupo de cotistas que propôs a inserção dessa pauta na Assembleia. E, bom, quem propôs isso foi a RBR, uma gestora que gere vários fundos listados em bolsa e algumas operações não listadas. Entre os listados a gente pode mencionar o RBRF, que é o fundo de fundos, o RBRR, que é o fundo de CRIs, o RBRP, que é o fundo que investe diretamente em imóveis. E o RBRF tem mais de 3% do total de cotas do FVBI. Então, o teórico anonimato que existia, que é possível, é legal, é lícito, agora já não existe mais. Já há a informação de que é a RBR. Um segundo ponto que está sendo levantado é o fato de por que contratar a CBRE e por que pagar a ela 2,68%. Algumas pessoas do mercado comentaram que outras consultorias semelhantes poderiam prestar esse serviço a 1%. Então, a CBRE estaria cobrando quase o triplo do valor de mercado de outros concorrentes. E, bom, o argumento para ser a CBRE é que ela é a mais experiente nisso, aquela que tem mais bagagem. Então, claro, uma empresa dessa que consegue encontrar mais compradores, naturalmente vai cobrar mais caro. Um terceiro ponto, por que 28 mil? Por que não se tenta vender acima disso? Ou como é que vão ser as condições desse pagamento? Vai ser a prazo? Vai ser à vista? Etc. Não está claro isso na convocação. E, bom, nesse tipo de mercado, nesse tipo de ambiente, normalmente você fala de pagamento à vista ou um sinal e pagar o resto na escritura, mas é um dinheiro muito rápido. Normalmente não se conversa esse tipo de imóvel com um prazo de pagamento muito longo. E, além disso, os 28 mil não são valor de fechamento, é o valor mínimo. Ou seja, a CBRE, caso esse processo avance, ela vai buscar pessoas, claro, que paguem o maior valor possível. Quando você está vendendo uma coisa, você vai tentar vender pelo maior valor possível. E a CBRE vai querer vender pelo maior valor possível. Afinal de contas, ela ganha uma comissão percentual. Quanto maior for o valor da venda, mais ela vai ganhar. Outro ponto também que é bastante importante a gente esclarecer. Não há, no momento, nenhuma negociação em andamento por parte da RBR, que é quem está puxando essa pauta na Assembleia. Eles não têm ciência de nenhuma negociação, porque já rolou boato de que essa operação já está fechada, que já tem comprador, então por que está contratando a CBRE para poder intermediar uma coisa que já está com uma operação fechada? Não tem nada em andamento, na verdade. A negociação, teoricamente, começa agora. E o último ponto, gente, que é o que eu preciso deixar mais claro aqui. Isso não é uma assembleia para decidir a venda do imóvel. O imóvel ainda não está sendo vendido, não tem nem comprador ainda. É apenas para contratar uma empresa para buscar compradores dentro de certos parâmetros. Depois que a CBRE negociar isso, conversar, buscar compradores, ela vai trazer essas propostas ou a melhor proposta, caso uma seja notoriamente muito melhor do que as demais, e vai apresentar o fundo. O fundo daí vai chamar uma outra assembleia para daí apreciar aquela proposta, as condições, os detalhes dela, para que daí sim seja decidido se vai ser vendido o imóvel ou não vai ser vendido. Então, não é esta assembleia desta semana ainda não define o final do fundo. Define apenas que seja contratada uma empresa que não vai ter remuneração nenhuma no primeiro momento, ela vai ter um prazo de exclusividade de 4 meses
para buscar compradores para o imóvel, que ela pode até não conseguir, ou ela pode conseguir trazer para a Assembleia e a Assembleia entender que não é um valor adequado, ou tem alguma condição, alguma cláusula ali na operação de compra e venda que o fundo não aprove, ou ainda tem a possibilidade que simplesmente não tenha quórum suficiente, que não haja quantidade de cotistas suficiente para isso. Então, para as pessoas que estão achando que essa Assembleia define a liquidação do fundo, não, isso não está acontecendo. Pode no futuro acontecer? Sim, como qualquer fundo pode ser liquidado, mas não é nesta Assembleia que vai se debater isso. Então, se você é cotista desse fundo, você deve participar. Se você acha que a CBRE deve ser contratada para buscar vendedores nesse preço, que é inclusive bastante acima do valor que o fundo vem sendo negociado hoje, você pode votar que sim. Se você entende que não, você pode votar que não. O fundo é seu, cotista. Participe. Eu vou deixar aqui embaixo os links para a convocação do FVBI. Vou deixar o link para o relatório mensal do RBRF, onde ele se manifesta favorável a essa operação, e agora a gente entende o melhor porquê disso. Afinal de contas, é a própria RBR que está puxando essa pauta. Ele entende que é benéfico para o FVBI e para o RBRF essa operação, essa venda. E também esclarecer que essas informações que eu estou trazendo aqui, que não constam dos documentos oficiais, vieram de pessoas que estavam presentes na Assembleia do RBRF, onde a RBR foi questionada diretamente por cotistas ali presentes e confirmou parte dessas informações, e parte também vem de algumas outras pessoas que estão muito próximas ao processo, que obviamente pediram um pouco de discrição, um pouco de anonimato, exatamente porque estão próximas ao processo. Então eu peço desculpas, eu sei que normalmente eu gosto de trazer a informação de maneira mais oficial, mas tendo em vista que a Assembleia vai se desenrolar ainda essa semana, eu acho que é importante eu trazer essa informação para vocês. Eu chequei com o máximo de fontes possíveis e fontes que são de minha confiança, mas que a gente não vai poder, não está em documentos oficiais. Eu deixo os documentos oficiais aqui embaixo e trouxe essas outras notícias até para poder esclarecer e quebrar alguns mitos que estão sendo criados no meio dessa confusão toda. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, coloquem nos comentários aqui embaixo que eu vou respondendo. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!